do exército dos Pé-em-Paia e Pé-sem-Paia. Esse espetáculo, pra gente, é muito importante porque é contar a história de uma mulher que não foi contada pela história. E uma mulher que fez muita coisa. E a história dela não foi contada e não está nos livros de história simplesmente porque ela era mulher. Eu achei um monte de jornais, documentos que comprovavam que ela tinha ido para a guerra, tinha feito parte da passagem da coluna Prestes, né? A Revolução lá de 32. Os diqueiros, teve diqueiro que foi para a Segunda Guerra Mundial. Ela é um diamante bruto que tem tanto lado para pesquisar. Ela merecia, né, um destaque na história de Goiás, na história do Brasil, principalmente como mulher. Você imaginar uma mulher em 1925, ela ir para a cadeia, ser presa, ela ser expulsa do Estado, pessoa não grata, né? Porque você vê o único movimento social que deveria ter destaque em Goiás era dela. E não tem, você não vê falar. Desde os 2 anos, então, ela passou a morar no sítio dos avós. E esse sítio, por ser ao lado do rio, era onde os boiadeiros passavam, pernoitavam por ali. Então eles pernoitavam e começaram a ouvir falar, né, desse negócio, dessa menina que curava. Gente, ela curava, diz que ela, no início assim, ela curava até com a própria saliva. Ela molhava o dedinho e fazia uma cruzinha em cima. Logo a pessoa já percebia que estava melhorando. Aí vocês pensam o alarde, né? Goiás que era naquele tempo que tinha acabado a mineração, o povo na maior pobreza lá na cidade, sem serviço, sem infraestrutura, sem terra, né? Os que moravam nas terras era como se fossem escravos, né? Trabalhavam e praticamente não tinha nada, não tinha direito a nada. Aí eles pegam, os boiadeiros começam a levar essa notícia para fora. E além do rio, Lagolândia também até significa cidade das lagoas. Por ser um lugar rebaixado, o terreno, formou-se várias lagoas. Aí, qual a referência para contar para o outro que ele queria que fosse lá conhecer aquela menina? Onde que é essa terra? Onde que é essa terra? Ah, lá nas lagoas. Então essa menina vai crescer ali, ó, curando as pessoas. Com isso, foi chegando gente. E os avós dela foram acolhendo ali todo mundo. E era tanta gente também que eles se viram obrigados a construir outra casa para ela, porque não tinha mais onde ela ficar com tanta gente. E faziam as casas, como eles não tinham dinheiro, eles faziam as casas de madeira, de pau, né, que era chamado pau a pique, né? Alguns devem conhecer. E cobria de palha e de buriti. E assim foi. As primeiras casas de alvenaria só foi surgir lá para 1920. Umas 5 primeiras casas. E quando é em 23, ela já começa a manifestar um outro estágio, que era, os guias começaram a falar que precisava era muita gente, que tinha que ter um aconselhamento. Aí, como falou em aconselhamento, criou-se a palavra conselhos. Esses conselhos aconteciam todas quartas e sextas. Ela fazia na casa dela e, por todo mundo querer a atenção dela, o que resolveram? Vamos fazer uma cama bem alta, quase 2 metros de altura. E quando era à noite, ela caía em transe, né? E falava em várias línguas. Uma hora era o José Sueste, que era um menino, era o espírito de um menino que começou a falar através dela, e uma menina que chamava Silvéria, era chamada de Rainha Silvéria. Tudo o que o povo fazia era através do conselho dela. Até quem casava com quem, gente. Eles começaram a ficar tão dependentes que era quem casava com quem. Se tinha um filho, e já ia lá, dica,
que nome que eu vou pôr no meu filho? E aí quando é em 25, né, ela vai ficar de 23 até 25, cresce muito. E ela foi convidada, né, para participar dessa coluna Prestes, passando por Goiás. Só que ela é tão reverenciada nas ruas já, tão conhecida, que o governador de Goiás na época, o Brasil de Ramos Caiado, ele já ficou preocupado. É uma ameaça política para eles, que era o principal, né? Era uma guerra política, nós estava no auge do coronelismo. Então eles vão e expulsam ela de lá a pé, gente, a pé da cidade de Goiás, com o batalhão dela. Só que aí manda que quando ela chegasse em Lagolândia, ela mandasse o povo sair de lá, porque senão ia acontecer uma tragédia. Só que ela vai, no caminho ela se encontra, né? Ela se encontra com Siqueira Campos e ela gosta das ideias dele, e ela prevê para ele, não, suas ideias nunca vão morrer. O governo manda o secretário já de Segurança Pública para a cidade de Pirenópolis e planeja, que ele fica lá 10 dias planejando de todo jeito uma maneira de acabar com a Dica e com Lagolândia. Aí depois desses 10 dias eles vai ter esse tiroteio, ela vai pular no rio, depois ela mesma se entrega e ela vai ficar presa, gente. E é muito triste, vai ser uma das primeiras decepções dela demais, como líder, porque para ela vai ser presa por causa desse dom dela adormecer e falar. Eles falaram que colocaram um laudo médico como ela era louca, como ela era histérica, louca, e que aquilo era uma doença. E ela ficou muito triste, muito decepcionada, pensou que estava ajudando o povo, né, com esses ideais de fazer tudo junto, de ter as roças juntos, de não ter que ninguém pagar imposto. E aí ela ser considerada como uma louca, ela pregava assim, que a terra era um dom de Deus, então ninguém deveria pagar pela terra. Aí quando ela pega e vai sair da cadeia, em 1926, ela vai ficar 6 meses presa. Quando ela vai ser solta, eles vão expulsar ela de Goiás, falar que ela não quer ela mais aí. Ela vai para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, acontece uma divulgação da história dela, porque os crimes que eles cometeram, a versão, se você pegar a versão que o povo de lá que viveu contou, a versão que a declaração dela, a versão da polícia, você vê que tem muita coisa escondida. Muitos crimes, né? Muitas pessoas foram assassinadas nesse dia e ficou mascarado porque não era interesse, né? Os governantes mostrar a tragédia que eles tinham feito no lugar, porque ainda estava viva na memória do Brasil o que tinha acontecido lá em Canudos. E aí não era interesse, então, para eles também acontecer isso em Goiás. Ela vai ser muito conhecida, reconhecida, e lá ela começa também a ver os direitos das mulheres. Ela chega lá bem no auge, que começou aquela batalha das mulheres no Rio de Janeiro pelo voto, por maiores direitos. E aí quando ela volta, né, ela volta daí 1 ano, ela fica lá 1 ano. Ela volta acompanhada de um jornalista chamado Mário Mendes. Isso, gente, quando fala assim que ela levou 60 pessoas quase, viu? Ela não andava sozinha, não. Era uma corte atrás dela, seguindo ela, porque tinha gente que não se imaginava mais vivendo sem a Dica. Eles não sabiam fazer nada mais. E aí, a partir disso, ela em 27, né? E antes também assim, né? Que eu estava até comentando com eles, que a história dela também, uma mulher naquela época, nesse dia, próximo desse dia do fogo, ela foi estuprada por um seguidor. Ela tinha 17 pessoas morando com ela, acolhidas com ela lá na casa. E durante um estado de transe, ela não podia ter acontecido isso, porque ela não era uma mulher que ela nunca poderia ter. Os guias já tinham falado que ela não poderia ter tido contato com o homem. Só espíritos puros, né? Que ficaria através dela. Só que aí, por causa disso,
E foi uma discriminação tão grande que eles prenderam ela, colocou, e ela conta no processo, e eles, é como se ela não falasse nada, não acontece nada. Esse homem que fez isso, os diqueiros expulsaram ele de lá, mas por parte da polícia não teve interesse nenhum ao crime que aconteceu com ela. Só o que ela fazia lá que se tornou crime, né? Que era ajudar as pessoas, cuidar da terra, né? Plantar. E assim ela ficou até 65, né? Não, em 70, com 65 anos, ela vai morrer em Goiânia e ela pede para ser enterrada lá em Lagolândia. Pede para ser enterrada lá. E com mais uma coisa, gente, ela queria ser enterrada de frente ao casarão onde ela curava as pessoas. Como naquele tempo não tinha importância, ninguém não tinha essas coisas de vigilância sanitária, hoje em dia você não pode enterrar ninguém em casa mais, né? Mas naquele tempo era normal. E até o pedido dela foi muito bem aceito pelo povo, que amava ela, amava. E ela foi enterrada debaixo da frondosa gameleira que tinha isso na frente do casarão de curas. E essa gameleira, ela foi deixada pelos guias, inclusive era falado para o povo, né, que não era para eles tomar medicamento do homem, que tudo era veneno. Bastava para qualquer enfermidade uns galinhos da gameleira. E lá nós temos um senhor mesmo, né, que ele tem quase 100 anos, né? 94 anos, e tem no máximo uns 4, 5 anos que ele tomou uma injeção. O remédio dele era só as folhas da gameleira. E é igual, e outra coisa que ela falou certinho também, que tá nascendo, não sabe por quê, mas nós vamos saber ainda o fundamento, né? Uma gameleira da sepultura dela, se você for lá, a raiz dela tá abraçando a sepultura dela, porque como esse segundo esposo dela, ele morreu bem depois, eles enterraram ele do lado, e é interessante, a gameleira não vai pro lado dele, ela abraça o túmulo dela, ela abraça o túmulo dela. E todas as tradições que tem lá em Lagolândia, tudo, as pessoas respeitam muito ainda a vontade dela. Nós temos lá essa tradicional festa do doce. Essa festa do doce, por que é doce? E por que essa festa também que ela criou? Porque ela foi expulsa da festa de Pirinópolis, que era Nossa Senhora do Rosário e era o Espírito Santo. E ela foi expulsa também da festa de Trindade. Porque apesar de ter os dons mediúnicos, ela não se considerava espírita, gente. Ela se considerava católica. E tinha tudo quanto era festa mesmo. Ela nasceu, o nome dela de Benedita é por causa de São Benedito. E assim foi. E aí ela pegou e criou essa festa. Uma festa, como ela falou, já que eu não posso ir lá, né? Tá proibida, vamos ensinar para eles. Fez uma festa pegando, assim, tipo, caçando briga mesmo, né? Que ela era danada. Pegando a padroeira de Pirinópolis para afrontar Pirinópolis, o padroeiro lá de Trindade, que era para afrontar o principal jornal que chamava ela de bruxa, que prejudicava ela, que eram os redentoristas, né? O jornal de Trindade, e São Benedito, porque São Benedito era o protetor dela. E até hoje, vocês estão convidados para a nossa festa lá, é todo ano, no terceiro final de semana de julho. Não tem data certa, mas é o final de semana certo. O terceiro final de semana de julho, junta o povo, desde o dia que passa São João, que era quando ela fazia os batizados no rio, começa a preparação dos doces e vai até no terceiro final de semana, termina a festa, os doces, porque, lembrando, o maná, que eles liam muito a Bíblia, o maná que Moisés, né, de quando Moisés estava caminhando com o povo no deserto, e que era um pão doce, e lembrando mais ainda que criança gosta de doce. Então, ela queria homenagear os guias, que eram os anjos, e que também
Nunca era para deixar de fazer o doce, porque era para lembrar cada pessoa que tem que seguir os mandamentos de Deus, porque lá no céu nós vamos ter só doçura. Aqui é amargo a nossa vida, mas que lá nós vamos ter, né, uma eternidade de doçura nos esperando. Meu nome é Márcio Silvano, sou estudante aqui no sede 2 do Cruzeiro, no curso técnico, e fui convidado para assistir a peça, né? E achei muito legal a peça. Remete à época, né, de 1920, uma história que a gente não conhecia, né, sobre a Dita, né? E ela foi uma mulher guerreira que conseguiu fazer aquela comunidade e as pessoas viviam em paz naquele lugar. Hoje no mundo capitalista existe poucas, né? Poucas pessoas com esse perfil. Mas seria uma sociedade interessante, por causa que hoje em dia a gente vê que tem muitas terras aí e poucas pessoas que têm direito à terra, no caso, né? Muitos lugares, principalmente Brasília, lugares espaçosos e pessoas morando em barraco. Uma das coisas interessantes da nossa trajetória enquanto companhia é a gente exatamente buscando linguagens e metodologias e aprendendo mesmo a dialogar com vários públicos, né? E no mesmo espetáculo, a gente consegue ter pessoas de 60 a 2 anos, gente do campo, gente da cidade, gente ligada ao movimento social. A gente trabalha com bonecos, trabalha com teatro épico, com teatro oprimido, com agitação e propaganda. Então a gente foi buscando dentro das próprias linguagens do teatro, formas da gente dialogar. E eu acho isso muito interessante porque é um pouco da proposta da gente enquanto companhia. E que está muito vinculado aos processos educativos, tanto que a gente faz muitos espetáculos em escola. Então isso nos coloca num lugar assim, de aprendizagem constante, porque vai buscando dialogar com o estudante desde a educação infantil até o ensino médio. Então esse projeto mesmo, da Dica, da circulação da Dica aqui no Cruzeiro, a gente está passando de escolas de educação infantil, de ensino fundamental, ensino médio e EJA. Então, assim, é uma amplitude muito grande e isso enriquece muito o nosso processo criativo, né? Eu toco o dia inteiro, esperando que um cristão me ofereça o dinheiro. Chega de chibata, Chega de chibata! chega de açoite, Chega de açoite! me ajuda um segredo. O nosso objetivo principal é tentar oferecer o máximo possível, tentar buscar o máximo para poder oferecer o máximo para ficar para cada espectador o que ele vai pegar daquilo, até onde ele vai e o quanto ele pode aprender para ir até um pouco mais, né? Se o teatro é uma arma, que nós possamos colocar também nossos cravos nessas armas, né? Porque ela é também essa poesia, né?